Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do primeiro verso. A meditação nessa noite é: como está o seu coração? Eu não estou falando de pressão alta, eu não estou falando se você precisa deixar de comer sal, ou precisa comer sal, porque quem tem pressão baixa tem que comer mais sal. Não é isso. Como está o seu coração, a alma? Como está lá dentro? Como está as suas emoções? Como está? A partir do versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, o conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, queridos? Até o verso 15, que o Senhor esteja nos abençoando. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Como estão as suas emoções? Ora, a palavra do Senhor diz que do coração do homem procede caminhos bons e caminhos maus. Do nosso coração procede os nossos desígnios, as nossas escolhas. Nós temos duas partes em nós que são conflitantes muitas vezes e que são responsáveis pelo nosso agir e pelas nossas escolhas. Nós temos o nosso coração, que representam as nossas emoções. E muitas vezes nós tomamos decisões baseado nas nossas emoções. E nós temos a nossa razão, a razão que está aí na sua cabeça, aí, que está dentro da cabeça. Isso é a nossa razão, é a nossa consciência. A nossa razão, muitas vezes, vai conflitar com as nossas emoções, porque pela emoção você quer fazer alguma coisa, mas pela razão você não vai fazer. E aí a razão e a emoção, elas brigam entre si. Ambas querem tomar o controle, ambas querem conduzir a sua vida. Eu não diria que está errado você ser levado pelas emoções, e muito menos errado ser levado pela razão. Porque tem hora que nós precisamos ser 100% racionais.
E precisamos mesmo, porque senão nós nos damos mal. Mas tem hora também que nós precisamos deixar que as nossas emoções falem um pouco mais alto. Tem hora que nós não podemos ser simplesmente racional, nós também precisamos ser emocionais, nós precisamos agir com o nosso coração também. E nessa briga, nesse conflito interior que nós trazemos dentro de nós, né, nessa guerra entre a razão e a emoção, é onde muitas vezes nós ficamos em frangalhos. É onde muitas vezes as nossas emoções são desestruturadas. É onde o nosso coração fica despedaçado. Exatamente nesse conflito. Ora, a Bíblia diz que do coração procedem coisas boas e coisas más. E nós temos que tomar cuidado muitas vezes com o nosso coração, porque nosso coração, ele se torna sensível a muitas coisas e às vezes insensíveis a tantas outras. Um exemplo, quando nós nos deparamos com uma situação sempre, constantemente diante de nós, um pedinte, né, uma mentira que é contada aqui e ali, a nossa tendência é que o nosso coração se endureça para aquela situação e a gente passe a não acreditar em mais nada. Uma vez eu estava pregando sobre isso lá na igreja de Angra dos Reis, e no domingo eu falava sobre essa questão de nós sermos sensíveis, né, às necessidades do outro e solidário. E na segunda-feira à noite, o Senhor me acordou de madrugada e me deu um texto, e naquele texto dizia exatamente aquele texto do bom samaritano, quando ele não olhou a quem ele poderia fazer o bem, ele simplesmente parou e abençoou. E aí no culto de terça-feira, apareceu um homem antes do culto, eu lá na igreja, tudo ligado, e apareceu um senhor bem de idade, apareceu antes do culto. O culto começava às 7 horas, umas 6:30 ele apareceu, sentou lá atrás, e aí eu fui lá conversar com ele, e aí ele começou a expor o problema dele, a dificuldade dele física, problema financeiro, problema que ele estava com um exame por fazer e não tinha dinheiro para fazer, dependia do SUS, me mostrou todos os exames, puxou os exames, me mostrou a enfermidade dele, e naquele momento, antes que ele pudesse concluir, o Espírito já estava falando ao meu coração: faz o bem, sem se importar a quem. Para isso eu falei com você à noite, por te preparar para esse momento. E antes que ele começasse a se explicar, eu falei assim: não, você não precisa me explicar nada. Eu estou aqui para te abençoar. Primeiro eu vou orar por você, e depois eu vou te abençoar. E dei um dinheiro para ele, e ele ficou até o final do culto, depois ele foi embora. E aí eu fiquei pensando naquilo: Senhor, como o Senhor faz as coisas. Porque às vezes nós lidamos tanto com essas circunstâncias, tantas vezes, e a nossa tendência é o nosso coração se endurecer. Porque já fomos enganados, porque mentiram, porque nem sempre é verdade. E a nossa tendência é que o nosso coração se endureça para aquela circunstância e não aceite mais aquilo. Um outro exemplo é quando temos um filho problemático, né, lidando com os pais, e volta e meia a mentiras, a engano, e a coisa vai evoluindo a ponto que chega um momento onde os pais não acreditam mais no filho, ainda que esse lhe fale até mesmo a verdade, mas nós endurecemos o nosso coração. O nosso coração, ele tem que ser cuidado de uma maneira muito especial. Muito especial porque em um tempo, numa época, nós estamos totalmente sensíveis e de repente, no outro dia, nós estamos totalmente insensíveis. Nós temos que cuidar muito do nosso coração. Muito. E Jesus está nesse capítulo 14 de João falando aos seus discípulos,
E ele sabia aquilo que eles iriam passar. Jesus sabia aquilo que eles passariam. Jesus veio preparado para aquilo que ele passaria, mas os discípulos não. E Jesus, conhecendo o coração de cada um deles, Jesus vem e ministra uma palavra a eles: olha, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus está falando e preparando eles para a sua morte. Jesus está preparando eles para aquele momento em que ele seria preso, seria sacrificado naquela cruz. Jesus preparava naquele momento seus discípulos para um sofrimento que eles passariam, para uma desilusão que eles passariam. Queridos, imagina, não apenas os 12 apóstolos, mas todos aqueles irmãos que seguiam a Jesus de perto, e diz lá em Atos que eram mais ou menos 120 pessoas. Para onde Jesus ia, tem lá 120 irmãos. Os 12 estavam mais perto, mas existiam outros que seguiam a Jesus de longe. Imagina esses irmãos, quando Jesus é preso, quando Jesus é crucificado, quando Jesus morre e é sepultado. Aquele sonho, aquela expectativa, toda criada no coração daqueles que seguiam a Jesus, porque Jesus era o Messias. E quem era o Messias? Ora, o Messias era aquele que haveria de vir para libertar Israel do jugo do opressor. A palavra Messias significa Salvador, ungido, escolhido de Deus, para libertar o seu povo. Então todos eles depositavam em Jesus toda a sua esperança, como que Jesus fosse vir enfrentar o Império Romano e libertar Israel do jugo do seu opressor. E de repente, naquela sexta-feira de Páscoa, eles veem o seu Messias sendo crucificado. Eles veem os seus sonhos sendo cravados numa cruz. Eles veem a toda a sua esperança morrer juntamente com Jesus. Imagine o coração dessas pessoas. Imagine como seria nós, se nós estivéssemos ali naquela circunstância, vivendo as mesmas coisas. Por muito menos, nós talvez nos desesperamos. Quando nós vemos os nossos sonhos morrerem, quando nós vemos as nossas expectativas naufragarem, quando você aposta tudo em alguém ou numa circunstância, e de repente aquela circunstância não vai à frente, você vê aquilo naufragar, e você vê os seus sonhos naufragarem junto, como fica o nosso coração? Como fica a sua expectativa? Como fica a sua fé? Jesus, sabendo disso, ele vem aos discípulos e fala: não se turbe o vosso coração. E a palavra de Deus para nós nessa noite é: apesar de tudo, apesar do que você esteja passando, apesar talvez da frustração que você esteja vivendo, apesar talvez dos sonhos que não estão se concretizando ainda na sua vida, apesar de tudo isso, o Senhor vem falar para você e para mim nessa noite: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em Jesus Cristo. Credes em Deus e credes em Jesus. Apesar de você ver as suas expectativas não sendo concretizadas, mas não perca a esperança no teu Salvador. Não perca a esperança no Criador da sua alma. Não perca a esperança daquele que é a ressurreição e a vida. Não crê e não perca a fé naquele que pode te dar além daquilo que você está pedindo. Creia em Deus e creia em Jesus. Não deixe que essas circunstâncias venham minar a sua fé. E essa palavra é importante quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não deixe que a sua esperança vá por água abaixo, não. Há um louvor que eu gosto muito,
que diz que nós cremos apesar das circunstâncias, nós não olhamos para as circunstâncias. A nossa fé vai apesar daquilo que nós podemos enxergar. A nossa esperança vai além daquilo que nós enxergamos hoje. Porque é importante a fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é através da fé, desse elemento tão importante na nossa vida, na vida do servo de Deus, que nós vamos enxergar além. Que você vai enxergar além de hoje, além do amanhã, além da semana que vem. Você vai enxergar além, você vai olhar além das dificuldades. Quando eu lembro de Davi enfrentando Golias, eu consigo enxergar Davi não enfrentando um gigante. Eu via Davi enxergando além de Davi, além de Golias, além das dificuldades. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele não vê um gigante. Ele vê a glória do Senhor além do gigante. Ele vê a vitória de Deus além de aquela montanha de problemas que estava diante dele. Aquilo era apenas um detalhe, mas ele conseguia enxergar além. Não disturbe o vosso coração. Que o seu coração possa estar diante do Senhor, crendo nele, confiando nele, esperando nele, sabendo, conforme diz lá Jó, que o meu Redentor vive, sabendo que o teu Redentor não está morto, sabendo que Jesus não está sepultado, sabendo que a morte não pôde deter o Filho de Deus, sabendo que o nosso Cristo não foi sepultado, o nosso Cristo está vivo e está aqui conosco nessa noite. Ele é a esperança da glória. Sabendo que os grilhões da morte não puderam deter ao Senhor Jesus Cristo. Ele venceu. E ele diz, assim como eu venci, vocês também vencerão. Credes em Deus, credes também em mim. Porque Jesus dá uma promessa para mim e para você, e eu quero compartilhar essa promessa contigo nessa noite. E ele diz assim no versículo 2: na casa de meu pai há o quê? Quantas moradas? Muitas moradas. Nós ficamos tão preocupados aqui na face da terra, né, para conseguir a nossa casa própria, não é isso? Ah, minha casa, minha casa, minha casa, que nós não vamos levar nada. Na casa do meu pai há moradas para você lá, amém, querido? A tua morada está lá. Quando nós fecharmos os olhos aqui e abrirmos nas mansões celestiais, o Senhor vai te conduzir. E quando ele chegar num certo lugar, naquela rua, à direita, à esquerda, não sei qual é a rua, não sei qual é o tamanho da casa, mas nós vamos ser levados a ela, e quando chegar lá, tem um nome lá naquela casa, e lá está escrito o seu nome, e o Senhor fala, olha, eu vim preparar essa casa para você. Desde o momento em que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, desde o momento em que você passou a crer, passou a confiar a sua vida a Ele, desde o momento em que você passou a viver pela fé e não pelas circunstâncias, desde aquele momento em que você confiou toda a sua vida diante dEle, essa casa começou a ser construída, e o seu nome está ali, e eu estou preparando. Mas chegou o dia em que você vai habitá-la. Na casa do meu pai há muitas moradas. E é o Senhor que está preparando, porque Ele diz que Ele voltará para buscar aqueles, para que aonde Ele esteja, estejamos nós também. Então Tomé vem e fala, Senhor, mostra-nos o caminho. Ah, Tomé, Tomé parece que está sempre ausente. Tomé parece que está sempre fora. E aí Jesus vem e fala, Tomé, há tanto tempo estou convosco e você ainda não me conhece, Tomé. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a vida, Tomé. Eu. Ninguém mais. Eu sou o caminho.
eu sou a verdade, eu sou a vida. E se alguém quiser chegar ao Pai, não tem outro caminho, não tem outro mediador, não tem outra medianeira, não tem outra forma. Não dá para você chegar ao Pai de alguma outra maneira, não existe outra maneira. Jesus diz isso. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade que liberta, eu sou a vida. Ainda que você morra, viverá. Eu, Jesus, sou. E ninguém chega ao Pai, e ninguém vai ao Pai. Não existe outro caminho para chegar a Deus, se não for através do seu único Filho, chamado Jesus Cristo. Não existe salvação fora dele. Não existe perdão fora dele. Não existe remissão de pecado fora de Jesus. Por isso Paulo diz lá em Corinto: olha, nós não pregamos a um Cristo morto e crucificado, nós pregamos a um Cristo vivo e ressurreto, a um Cristo que é Senhor de vivos e mortos. Nós pregamos a Jesus Cristo, escândalo para os judeus, mas para nós que somos chamados segundo o teu nome, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a esse Jesus que nós cremos. A salvação não está na igreja. A salvação não está numa igreja. A salvação está em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma igreja pode perdoar pecado. Eu não posso perdoar os seus pecados, mas Jesus pode perdoar o seu pecado. Eu não posso escrever o seu nome no livro da vida, mas Jesus pode escrever o seu nome no livro da vida. Eu não posso lhe dar vida eterna, mas Jesus pode lhe dar vida eterna. Ninguém mais pode te ligar novamente a Deus. Só Jesus pode, porque foi Ele que morreu e ressuscitou por mim e por você. Não se turbe o vosso coração. Apesar de tudo e apesar de todas as dificuldades, não se turbe o vosso coração. Apesar das lutas que você esteja vivendo, apesar dos conflitos que muitas vezes o teu coração pode estar passando, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia no seu único Filho, Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele, confia e deixe que o mais Ele fará. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor possa estar completando a sua palavra na sua vida nessa noite, e que você que está aqui conosco possa levar hoje essa fé indelével, essa fé que é gravada no nosso coração, e que você possa sempre lembrar, quando as lutas vierem, quando as dificuldades baterem a tua porta, quando o gigante se levantar contra você, você possa lembrar: eu creio em Deus, e eu creio em Jesus, e eu não me deixo abater pelas circunstâncias, porque eu quero viver pela fé. Eu vou ver além das circunstâncias, eu vou ver além dos gigantes que se levantarem contra mim. Eu não vou deixar que meu coração se estremeça, eu não vou desanimar, eu não vou esmorecer na minha fé, eu vou depositar diante do Senhor toda a minha esperança, porque Ele tem cuidado de mim. Ele é fiel e Ele quer o melhor para a sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar nesse momento.